E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e este é o 19º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 18º, nós falamos um pouco sobre qualidade de silagens. Neste episódio, o 19º, o assunto é silagens em dietas de vacas leiteiras. E o nosso convidado é o zootecnista Leopoldo Braz Loss. O Leopoldo é zootecnista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e é especialista em produção de ruminantes pela Universidade de São Paulo, Exalc, USP. Atualmente, ele é o coordenador de nutrição de pecuária leiteira da Frisia Cooperativa Agroindustrial em Carambeí, no Paraná. Nos últimos anos, ele foi o técnico pecuarista responsável pelas silagens das propriedades que figuraram no top 10 do concurso de silagem da Fundação ABC no Paraná. Ele é um técnico que trabalha com nutrição de vacas leiteiras há mais de 14 anos, com uma vasta experiência na inclusão de silagens nas dietas de vacas leiteiras. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a inclusão de silagens em dietas para vacas leiteiras. A ideia principal é nós entendermos como encaixar os diversos tipos de silagens nos mais diversos sistemas de produção de leite, que incluem vacas de alto nível de produtividade, médio nível de produtividade. Então nós vamos conversar um pouco sobre a inclusão dos diferentes tipos de silagens nas dietas para vacas leiteiras. Nós também vamos falar um pouquinho sobre a utilização de silagens de grãos úmidos ou silagens de grãos reconstituídos, reidratados. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, você pode acessar esse e os demais conteúdos também pelo nosso canal no YouTube. E agora, vamos ao bate-papo com o zootecnista Leopoldo Braz Loss. Aproveitem! E aí pessoal, tudo bem? Chegamos ao 19º episódio dessa temporada do nosso podcast, canal no YouTube. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação de conversar um pouquinho aqui com Leopoldo Braz Loss, zootecnista, especialista nessa área de atuação, principalmente com gado leiteiro, né, Leopoldo? E trabalha na Frisia Cooperativa Agroindustrial lá no Paraná. Leopoldo, um prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Rafael, o prazer é meu. Quero agradecer o convite e poder estar participando junto com vocês. Então, como você falou, meu nome é Leopoldo, eu trabalho aqui na Cooperativa Frisia. Eu tenho 14 anos de formado, está indo para 15 anos de formado e vai fazer praticamente 15 anos que trabalho aqui na Cooperativa Frisia. Então, meu foco de atuação, eu trabalho como coordenador de nutrição aqui na Cooperativa Frisia. O foco nosso de atuação é bovinos de leite, então nós estamos dentro de uma grande bacia leiteira aqui no estado do Paraná. E aí eu trabalho aqui na cooperativa fazendo a nutrição de alguns rebanhos leiteiros. Então eu atendo um grupo de produtores e também trabalho em parceria junto com a nossa fábrica de ração. Então eu pego todas as necessidades que eu tenho aqui dos nossos colegas zootecnistas, que eles enfrentam aí no dia a dia junto aos produtores no campo. Sim. E atuo junto com eles, levando aí para a nossa fábrica de ração para tentar disponibilizar produtos e serviços aí que possam facilitar o dia a dia dos nossos produtores. E eu também atendo um grupo de produtores, então eu estou dentro do campo e também junto à fábrica de ração atendendo os nossos produtores. Sim. Leopoldo, é muito legal. Vocês têm um concurso aí, né, Leopoldo? Acho que é organizado pela Fundação ABC, né? Um concurso de qualidade de silagem, né? E vocês estão numa região no Paraná que é uma das principais bacias leiteiras que a gente tem do país, né, Leopoldo? E vocês sempre estão, né, atendendo e trabalhando com esses produtores, né, com de tecnologia, né, com muita dedicação e empenho na produção de leite. Quais são as silagens, Leopoldo, que vocês mais trabalham por aí, né? O que vocês têm mais costume, né, de uso no dia a dia? Então, assim, nós temos esse concurso, né, que na verdade é uma competição
extremamente saudável que a gente vê que tem entre os nossos produtores, porque esse concurso ele nos dá uma base muito grande assim, de como que está indo o trabalho na nossa região, dos produtores em relação à silagem. A silagem de milho está presente em praticamente 100% dos nossos rebanhos, então ela é a base da nutrição dos nossos rebanhos, a grande fonte de energia para os nossos rebanhos aqui na região é a silagem de milho. E também a gente trabalha muito com cereais de inverno. Então, como a gente tem um clima um pouco mais frio no inverno, permite que a gente trabalhe com forrageiras de inverno. Então, a gente acaba utilizando de silagens com grãos, silagem de aveia com grãos, silagem de cevada, de triticale, de trigo. E também trabalha com as forrageiras para pré-secado. Então, seria a aveia e o azevém, principalmente, como pré-secado. Então, essas são as forrageiras que a gente acaba utilizando mais aqui na região. E também daí acaba utilizando não como forrageiros, mas as ensilagens de grãos. Então, a ensilagem principalmente de grão úmido de milho. Legal. Foi bom você tocar nesse assunto agora, né? Porque vamos entrar mais especificamente no tema, né, que foi proposto aqui para a gente discutir hoje, que é falar das silagens em dietas de vacas leiteiras, né? A gente sabe, né, Leopoldo, que isso é muito dinâmico, né? Isso é variável, ajustável, né? De acordo com o potencial genético das vacas, de acordo com, né, cada especificidade de cada propriedade, o que se espera alcançar, enfim. A gente sabe que isso é muito variável, mas acho que a nossa ideia aqui hoje é bater um papo, né, das possibilidades, né, de como enxergar a inclusão, né, da silagem como um ingrediente, como um componente da dieta das vacas. E a gente dividiu, né, Leopoldo, aqui nosso bate-papo em 3 pontos, né? Primeiro nós vamos falar de silagens, silagem de planta inteira, se a gente pode dizer assim, né? Silagens que são mais volumosas, claro, são energéticas também, mas silagens que são mais como volumoso, talvez. E depois a gente fala um pouquinho de silagem de grãos, né? E no final a gente parte ali para né? Vamos fazer um resumo ali, algumas dicas para os produtores. Leopoldo, então nesse primeiro ponto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Um produtor que deseja trabalhar com silagem, né, na alimentação do seu rebanho de vacas leiteiras. O que se busca numa silagem para vacas leiteiras, vacas em lactação? O que se busca de acordo com o nível, com o tipo de silagem, com o que se espera das vacas? Como que vocês trabalham com essa ideia de silagem na alimentação dessas vacas? Então, assim, o produtor, ele sempre quer produzir mais e melhor, né? Sempre ele busca maior produtividade, melhor qualidade do leite, principalmente aqui na nossa região, falando em qualidade do leite, que paga bonificação por sólidos no leite, mas sempre o volume de leite é o mais importante. E aí, assim, quando o produtor vai trabalhar com a silagem, ele tem que pensar que tudo aquilo que ele vai alimentar a vaca, que a vaca vai ingerir, ela pode estar somando dentro da nutrição do animal, ou ela pode estar simplesmente ocupando um espaço e tirando o espaço de alguma coisa que poderia gerar algum nutriente ou fazer um efeito físico no rumen e melhorar a produtividade dela. Então, sempre que a gente pensa em utilizar uma silagem, pensar se aquela silagem, tudo aquilo que eu estou levando para o animal, ele vai ter alguma contribuição para a produção dela. Então, pensando assim numa silagem de milho, por exemplo, se eu vou fazer uma silagem de milho, eu tenho uma lavoura boa, com uma boa quantidade de grãos, se esse grão está processado, se ele não está processado, se aquele grão ele só vai ocupar um espaço lá no rumen, ou ele vai ser digerido pelo animal e vai gerar nutriente para a vaca produzir mais leite. É a mesma coisa a fibra. Se eu tenho uma fibra de boa qualidade, a vaca tem exigência de FDN, eu preciso fornecer fibra para esse animal, e essa fibra ela pode apenas ter uma função física no rumen, ou ela pode ter uma boa degradabilidade e ainda, além de fazer um efeito físico, de fazer o animal fazer a ruminação e promover a saúde ruminal, ela produzir mais leite com esse alimento também, ela ter uma degradabilidade. Então, assim, dentro da dieta do animal eu posso ter a fibra, eu posso ter o amido, posso ter uma proteína, em maior ou menor quantidade e com maior ou menor degradabilidade ou uma digestibilidade maior. Isso faz com que eu possa tirar uma quantidade de leite maior com o mesmo consumo dos animais. Então, assim, sempre que ele for buscar
utilizar uma silagem na nutrição de uma vaca de leite, pensar se todos aqueles componentes que fazem parte daquela silagem, ela vai contribuir em alguma forma, ou para a melhoria de produção de leite através da digestibilidade, ou então por um efeito físico, melhorando a ruminação do animal, para ela ter uma maior produção de leite. Sim. Leopoldo, você tocou num assunto bastante interessante, né? E talvez você possa até detalhar um pouquinho mais essa relação de, por exemplo, né, amido e FDN, né? O FDN efetiva, algo do tipo. Quando você tem silagens que são silagens de planta inteira, né? Mas que tem a participação de grãos, né? Como milho, sorgo, algumas forrageiras de inverno, né? Que vocês utilizam bastante. Como que vocês trabalham com essa relação, né, da carga energética, talvez, que tem no amido, com o ajuste da porcentagem ou da participação de fibras? Como que vocês ajustam isso dentro da dieta de vacas, vamos dizer assim, de acordo com o nível, né, que se espera de produtividade das vacas? Eu acredito que vocês, né, tenham estratificações, né, vacas que produzem acima de 30 litros por dia, vacas que produzem um pouco menos que isso. Como que vocês ajustam isso, Leopoldo? Então, assim, primeira coisa, né? Você tem que ter muito bem elucidado qual que é o teu planejamento forrageiro, né? Qual que é a aptidão da fazenda e a capacidade da fazenda dela produzir volumoso. Quais são os volumosos que nós vamos conseguir produzir durante o ano. Então, se dentro da fazenda, por exemplo, eu consigo fazer uma área de silagem de milho boa, porém, a fonte de alimentação para o meu rebanho não vai ser exclusivamente silagem. Eu preciso produzir, por exemplo, uma silagem de aveia no inverno, ou uma silagem de milheto na safrinha, uma silagem de sorgo. É você priorizar esse alimento que você tem de maior qualidade para as categorias de maior produção e priorizar os alimentos que têm uma menor qualidade, tanto em questão energética de amido, por exemplo, ou uma digestibilidade de fibra menor, uma quantidade de proteína menor para as categorias de menos exigência. Então, mesmo uma fazenda de alta produtividade, aí, rebanhos com 39, 40 litros de média, com certeza esses rebanhos vão ter categorias que têm uma menor exigência. E ele pode estar fazendo um alimento, muitas vezes, numa época que não é tão favorável para produzir um alimento de alta qualidade, mas esse alimento pode ser um alimento ideal para uma outra categoria que não tem uma exigência tão grande. Muitas vezes, uma silagem de muito boa qualidade pode até ser ruim para uma categoria, por exemplo, de vaca seca ou novilhas prenhe, que já tendem a começar a engordar e ter excesso de peso. Então, sempre dentro de um rebanho de alta produtividade, você vai ter categorias com menor exigência e você está trabalhando esse planejamento para ter alimentos bons para todas essas categorias. Muitas vezes um alimento ideal, por exemplo, uma silagem de milho de alta qualidade, não é o melhor alimento para uma vaca seca, nem é o melhor alimento para uma novilha. Eu ter um alimento talvez de menor inclusão, de menor densidade energética, pode ser um alimento muito melhor, mais adequado para essas categorias de animais. Então, você saber, assim, estratificar o teu rebanho, saber quais alimentos vai ser usado por diferentes categorias é o essencial no início do trabalho. Legal. Outro ponto legal, Leopoldo, que dá para a gente aproveitar e falar um pouquinho, né? Aqui na nossa região, né, mais para o centro-norte do país, uma parte do nordeste também, é bastante comum produção de silagens de capins, né? Capins que são usados para pastejo, mas também, né, capim-elefante. Hoje em dia a gente tem capiaçu, né, o próprio capim-elefante roxo, napier, enfim. E vocês têm aí também, né, pré-secado, né, pré-secado de Tifton, por exemplo, são silagens que não tem grãos, né, digamos assim, talvez uma densidade energética mais baixa. Esse tipo de silagem, né, ele também pode ser empregado na dieta de vacas leiteiras. Essas de alto nível de produção ou mais nessa linha que você falou de ajustar para essas vacas secas ou de nível mais baixo? Como que você enxerga isso, Leopoldo? Então, Rafael, assim, eu penso que ela pode ser utilizada em vacas de alta produção. É muito mais fácil e talvez economicamente mais viável utilizar elas em categorias de menor produção, em vacas com menor potencial produtivo, vaca seca e novilha, porque vai ser o alimento ideal para elas. Primeira coisa, assim, talvez
ele é um alimento muito melhor do que uma silagem de milho de alta qualidade para elas, mas nada impede que seja utilizado numa vaca de alta produtividade. Sim. Desde que assim o concentrado que você vai utilizar seja um concentrado adequado, né? O resto da dieta seja adequado para esses animais. Eu brinco muitas vezes com o produtor, assim, que o produtor menor, que tem que tem uma produtividade de leite menor, assim, com um menor número de animais, se ele fizer uma silagem de milho muito pobre, por exemplo, que acontece, a silagem de milho ficou doente, ou teve algum problema, teve trato cultural não adequado, teve uma quantidade de grãos menor. Uhum. Aí o produtor fala, mas eu fiz a minha silagem está com teor de amido mais baixo, mas o nutricionista só ele vir aqui e corrigir a dieta. Só que se você chega na dieta desse produtor, por exemplo, vamos pegar um capiaçu ou uma silagem de baixa qualidade, e você for querer fazer uma dieta parecida com uma silagem de milho de alta qualidade, você vai ter que ter, por exemplo, uma silagem de grão úmido para poder compensar isso daí. Porque às vezes você está falando que tem uma silagem com baixo amido comparado a uma de alto amido, quando você vai corrigir com grão seco, fica muito difícil essa correção. Porque você está comparando um amido de alta fermentação, que está naquela silagem, de alta digestibilidade, e a hora que você vai corrigir essa dieta, uma silagem com baixo amido, você vai colocar um milho seco, que tem uma digestibilidade muito menor. A gente sabe que o nosso milho tem uma digestibilidade menor ainda que do resto do mundo, por ser um milho mais vítreo, né? Sim. Então, você tem essa dificuldade na correção. E às vezes você fala, mas o técnico não conseguiu corrigir a dieta direito, mas ele não teve ferramentas para corrigir. Sim. Então, se você pegar uma silagem dessas forrageiras que não tem uma inclusão grande de grãos nela, eu acho que, essencialmente, você vai ter que procurar uma fonte de amido mais degradável. Talvez amidos de cereal de inverno, que seria aí a aveia, o trigo, que é muito difícil de encontrar, ou partir para um milho reidratado ou uma silagem de grão úmido. Aí sim você consegue colocar uma quantidade de energia maior. Porque se você for trabalhar só com milho seco, talvez fique mais limitado. Bacana. Bom, a gente já vai falar, inclusive, né, Leopoldo, um pouquinho de silagem de grão. Só antes disso, para a gente fechar essa primeira parte aqui, não tem como a gente não falar de silagem de milho, né? Ou dar um foco maior para silagem de milho quando a gente fala de dietas de vacas leiteiras. Para fechar essa primeira parte, Leopoldo, você podia falar assim para a gente, né? Você como nutricionista de vacas leiteiras, o que você analisa numa silagem de milho, né? Então você tem a silagem ali pronta, você vai usar ela como ingrediente, né? Para colocar na dieta. O que é mais importante dessa silagem? Pegando a parte bromatológica, pegando o tamanho de partícula, né, processamento de grãos, o que você olha assim e fala, não, essa é uma silagem que eu posso colocar lá naquelas vacas, né, do mais alto padrão de produtividade na propriedade? Então, assim, Rafael, a primeira coisa é a matéria seca, né? Assim, o componente mais barato que tem de você avaliar. Você pode fazer essa mensuração num cluster, no micro-ondas. Então, aí tem várias metodologias que é possível você fazer sem ter um laboratório à disposição. Ela é um ingrediente que vai entrar em maior quantidade. Então, se você não tiver essa mensuração precisa, você pode ter aí dificuldade na elaboração da dieta. Com certeza, tudo o resto da tua dieta vai estar errado se você não estiver acompanhando como está a matéria seca da silagem. Fazer essa avaliação constante. Então, tem propriedades que já monitoram dentro da fazenda mesmo, fazendo essa avaliação. Então, a minha recomendação, assim, que faça análise de matéria seca o mais frequente possível, se possível, fazer toda semana seria essencial. E aí tem vários trabalhos mostrando de como utilizar também esse resultado, né? Nunca utilizar o resultado da última mensuração, talvez pegar uma média das últimas 3 amostras para fazer a composição da dieta. Então, é o primeiro ponto importante. É fazer uma boa avaliação visual, né? Se essa silagem teve uma boa fermentação, se não tem matéria em decomposição ou já decomposta, estragada dentro da silagem, que possa atrapalhar o consumo dos animais, que os animais diminuam o consumo por ter outras coisas não desejáveis. Então, seria outra coisa importante a ser avaliado. E aí, outros ingredientes antes de levar para o laboratório, é você avaliar tamanho de partícula e processamento de grãos, né? Que isso daí você tem que... infelizmente, se você vai atender uma fazenda que você
que a silagem já está feita e não tem muito o que você fazer, né? Você só pode chorar o leite derramado, né? Mas não... Só dá para te ajudar, né, Leopoldo, no próximo ciclo, né? Daí corrigir isso, né? Sim. Hoje eu penso muito nisso, assim. Com os anos você vai pegando a experiência, assim, e eu tenho sempre muito forte isso comigo, que tudo aquilo que você vai colocar na dieta da vaca, ela tem realmente uma função. Sim. Então, se você... Primeira coisa, você vai usar a silagem de milho, fazer as peneiras. Aquela fibra que tem na silagem de milho, nós não podemos desprezar ela. Nem dela ser muito grande ao ponto que a vaca não consuma, e nem ser tão pequena que não tenha a função de ajudar a vaca na ruminação. Porque se eu tiver uma fibra, por exemplo, que não está no tamanho ideal, que a vaca não coma, ou ela está um tamanho muito pequeno, ali abaixo de 8 milímetros, que não promova a ruminação, depois eu vou ter que pagar esse preço colocando mais FDN de uma outra forragem, de um feno, de um pré-secado. E aí eu vou corrigir, vou colocar essa quantidade de FDN na dieta depois, porém, aquele FDN que não é efetivo, que não está fazendo a ruminação, ele está ocupando um espaço precioso, que poderia estar sendo ocupado por um amido, ou por uma proteína, ou por um carboidrato mais simples ali, que tivesse uma boa fermentação, ou uma gordura dentro da dieta. Então, assim, fazer a peneira, ser criterioso na peneira, para ter certeza que aquilo que está entrando vai ter alguma função na dieta dela. Então, além da atividade do FDN, eu quero que aquele FDN ele promova realmente a ruminação e faça o papel dele. Por que isso é importante? Porque daí quando eu vou colocar amido na dieta, eu vou colocar proteína ou os outros ingredientes, eu tenho mais espaço para trabalhar e colocar mais nutrientes para essa vaca produzir o máximo possível. Sim. O segundo ponto é fazer uma avaliação visual de grãos. Então, tem aquele copo que o pessoal da Pioneer desenvolveu para avaliar o grão, ou você pode pegar 1 litro, que é mais ou menos aproximado à metodologia que eles fizeram, ou teste do balde, e avaliar se aquele grão tá realmente processado ou não. Porque a hora que eu fizer análise no laboratório de amido, eu poder ir lá nos inputs no sistema e concordar ou discordar daquele valor de degradabilidade do amido, que ele vai ser muito da sensibilidade do nutricionista. Então, fazer essa avaliação visual ou até mesmo utilizar algumas ferramentas para avaliar esse teor desse amido. Aqui, o teor desse amido não, como está esse amido, né, se ele está processado ou não. Então, eu quero que aquele amido que venha da minha silagem, realmente ele contribua com o amido digerido, né, para esses animais produzir o máximo possível. E aí, alguns outros volumosos, fazer análise bromatológica, né, que aí vem FDN, FDA, extrato etéreo e tudo. Aqui na nossa região a gente trabalha muito com pré-secado, então a gente tem que ficar muito atento ao teor de cinzas. O teor de cinzas pode ser um indicativo grande nosso por contaminação com terra, né, na hora do processo, se um ancinho não está bem regulado, se um minerador não está bem regulado, se trouxe terra para dentro do silo, se esse silo realmente é só silagem ou ele está contaminado. Então, volto a dizer, às vezes, então eu tenho parâmetro lá no pré-secado de trabalhar com 9, 10, até 11 de matéria mineral. Quando passa disso, a gente começa a considerar que isso daí pode estar contaminado com terra. E aí, é aquela história, se eu boto matéria mineral lá com terra, eu vou estar ocupando de novo espaço, aí perdendo talvez 1 litro, 2 litros, dependendo da inclusão desse material na dieta dos animais. Legal. Então, é um pouco que eu reduzo aí o ocupo de espaço, ele pode estar perdendo 1, 2 ou 3 litros de leite. Isso daí numa vaca de alta produção é muita coisa, né? Então, a análise bromatológica ela é importante, mas análise visual ali, as análises preliminares também são tão importantes quanto a análise bromatológica depois, né? Sim, legal, muito bacana. E você falou de um ponto, né, Leopoldo, às vezes você faz uma análise da silagem, né, e aí você viu lá, tem 32% de amido na silagem, 35% de amido, né, mas esse valor tem que ser ajustado, né, com o processamento, você tem que ter alguma garantia que o que tem de amido nessa silagem efetivamente vai ser utilizado pelos animais, né, Leopoldo? Muito bacana e é importante, né, frisar isso, né, e deixar isso bem claro para o produtor. Bom, vamos passar para o segundo ponto, falar um pouquinho de silagem de grãos? Pode ser, Leopoldo? Né, acho que é legal, né, já que a gente está falando de dietas para vacas leiteiras,
Podemos dizer, né, que a gente tem como padrão, né, Leopoldo, usar o grão seco, né, o grão de milho seco, o moído, né, o farelo, a quirela, enfim. Esse é o padrão, né, de uso da inserção do milho nas dietas. Essa é a realidade do E Brasil, né? exato, essa é a realidade nossa, né? E eu acho que seria legal você comentar para a gente um pouquinho, né, mesmo que de forma assim resumida, né? Mas quais os benefícios de se ensilar, né, grãos como milho, como sorgo, até mesmo cereais de inverno, né? O que isso possibilita de melhoria nesse alimento, mas também na inclusão, né, disso nas dietas? Assim, eu vejo assim que a ensilagem de grãos, ela traz inúmeros benefícios, né? Primeiro, já está na hora da colheita, né? Você antecipa a colheita. Você antecipando a colheita, aquela matriz proteica no amido pode não estar tão formada, então eu tenho uma melhora nessa parte do amido. Quando eu tenho uma colheita mais precoce, eu diminuo o risco de ter ataque por fungo na lavoura. Sim. Então, a maior pressão fúngica na lavoura de contaminação de micotoxinas está no final, no momento que começa a secar o milho. Então, eu antecipando essa colheita, ao invés de colher o milho seco, eu fazer essa colheita, eu vou diminuir essa contaminação fúngica aí, que pode produzir micotoxinas. Eu não tenho custo de transporte até um secador, eu não tenho custo de secagem. A gente sabe da realidade de secagem de milho no Brasil, que a hora que chega milho para secar é uma tristeza, né? Porque baixar a umidade do milho não é fácil. E aí a gente sabe que a temperatura muitas vezes não é controlada, ela excede, acaba trincando o milho, expondo esse milho ao armazenamento, ao maior ataque de fungos. Então, a realidade do nosso milho seco não é a melhor possível, né? A gente sabe que tem limitação ainda nessa parte de secagem, então seria outro benefício. E aí essa redução de quebra técnica, essa redução de perda de massa, essa redução do risco de contaminação por fungos e toxinas é um benefício. Isso daí, se você for fazer a conta da viabilidade, sempre vai ser mais viável economicamente vai mais viável utilizar a silagem de grão úmido e o ganho grande que a gente tem em digestibilidade. Se a gente for comparar o nosso milho com o milho americano, com certeza o ganho do milho seco para o grão úmido nosso é muito maior do que o deles. Então, o que eu ganho em digestibilidade, com certeza, é o maior benefício. E aí eu volto a dizer, é o mesmo raciocínio que eu estava falando da silagem. Quando eu coloco milho seco com uma digestibilidade eu tenho a digestibilidade X de amido, e quando eu coloco o de grão úmido, eu vou ter uma digestibilidade do amido muito maior. E aí vem o medo, mas se eu usar grão úmido eu vou promover acidose ruminal, é mais perigoso e tudo. E na verdade, muitas vezes acaba sendo um erro. Então, a gente vê assim uma preocupação muito grande quando a gente vai ver curso, participa de simpósios, mas quanto que eu devo de ter de amido na dieta de uma vaca? Aí todo mundo fala, 25, 26. Falei, mas o que é 25, 26? Que amido que a gente está falando, né? Eu estou utilizando silagem de milho, eu estou utilizando silagem de sorgo. Sim. A base da dieta dos meus animais é milho moído, milho grão úmido, ou cereal de inverno, ou é sorgo. Então a gente tem uma variabilidade muito grande no amido que a gente fornece para esses animais. E aí talvez os grandes medos e os grandes mitos que entraram aí na nutrição de vaca de leite realmente é o medo da acidose, o medo de problema de saúde ruminal, que realmente se a gente não tomar todos esses cuidados, pode acontecer. Então, sempre que eu for trabalhar aí com ensilagem de grãos, eu tenho que fazer esses ajustes, né? Talvez não trabalhar com amido total, mas trabalhar com a quantidade de amido digestível. Eu começar a tomar esse cuidado, e aí muito da própria experiência profissional de cada um e trabalhando com essa quantidade de amido digestível. Se eu pego milho seco, por exemplo, eu faço uma dieta com milho seco, um grupo de vaca de alta produção, se eu estou trabalhando lá com 28, 29, 30 de amido, às vezes a gente vê algumas pessoas trabalhando até com 30% de amido na dieta, e eu vou partir para trabalhar com milho grão úmido,
eu tenho que cuidar e fazer um ajuste para que a minha dieta tenha mais ou menos a mesma quantidade de amido digestível. E aí, a partir da hora que eu entro com uma silagem de grão úmido numa dieta que estava com milho seco, vamos dizer que eu estava com 28 de amido total com milho seco. Se eu entrar com grão úmido, provavelmente o teor de amido dessa dieta vai ficar 25,5, 26. Se eu chegar nesse teor de amido, eu vou chegar à mesma quantidade de amido digestível que eu tinha. Sim. E aí eu abro espaço, 1 ou 2% de espaço na dieta dos meus animais que eu posso complementar com fibra. Então, se eu entro com milho grão úmido na dieta desses animais, eu reduzo o amido total e mantenho o amido digestivo e eu coloco esse espaço que eu abri, eu coloco em FDN de fibra de boa qualidade, que esse FDN tem uma boa efetividade, eu diminuo o risco de ter problemas metabólicos, eu reduzo o custo de suplementação do produtor, porque eu vou diminuir a inclusão de grãos na dieta, e eu consigo manter a mesma saúde ruminal dos animais. E aí volta aquela história, eu utilizar sempre aquilo que vai ter alguma função para o animal. Então, se eu coloco um amido que é extremamente difícil de degradar, que tem uma boa participação de amido não digestível, eu começo a ocupar um espaço dentro do rumen que não é tão... que poderia estar gerando alguma coisa para a vaca. E aí não está gerando nada para a vaca, eu perco em potencial de produção. Então, assim, o grande cuidado, assim, os milhos úmidos e fermentados, os amidos fermentáveis, tanto faz do milho como cereais de inverno ou do próprio sorgo, eles vão ter uma fermentação maior. E aí eu tenho que ter esse cuidado de não pensar somente em amido total na dieta dos animais e começar a pensar um pouco em amido fermentado. Por isso que eu acho que é importante você avaliar também como que está a tua silagem. Aqueles grãos da tua silagem, eles vão ter uma fermentação rápida, eles vão ser fermentados ou eles estão inteiros, não foram quebrados no processo de ensilagem? A mesma coisa no grão úmido. Qual que é a granulometria do grão úmido? Como que esse grão úmido está se apresentando? E o próprio milho seco. A gente sabe que a granulometria do milho seco também é importante. Na hora de eu fazer uma substituição, eu preciso ter esses cuidados com a granulometria e a degradação e a digestibilidade desse alimento, né, pelo animal. Legal, eu vou destacar aqui, né, Leopoldo, eu achei muito legal, gostei muito dessa abordagem que você trouxe, né, de destacar que quando você tem uma silagem de grãos, né, reidratado, por exemplo, né, o fato de você ter uma maior digestão ruminal do amido, né, abre espaço para que você tenha um pouquinho mais de fibra, né, de FDN efetiva. Então você, vamos dizer assim, entre aspas, né, só você cria um problema, né, que poderia lhe dar uma pressão maior no rumen, mas você também já cria a solução de ter um espaço para colocar um pouquinho mais de fibra, né, e com isso você ter uma dieta em teoria mais barata, né, porque você está com uma inclusão menor, né, de grãos na dieta, sem comprometer a sanidade, né, ruminal do animal, e também possibilitando talvez um rendimento até maior, porque você tem um amido de maior aproveitamento, né? Acho que essa abordagem que você trouxe é algo bem legal e resume bem, né, o que se espera da inclusão de uma silagem de grão na dieta, né, em comparação ao grão seco, né? E isso vale, né, Leopoldo, também para grão reidratado, né? É a mesma lógica, né? Se você reidratar o grão de milho, de sorgo, mantém a mesma lógica, né? Só é o tipo de produção que é diferente, né? É o mesmo raciocínio, né? Com certeza o mesmo raciocínio segue a mesma lógica. Legal. Leopoldo, para a gente finalizar, né, a gente falou um pouquinho das silagens de planta inteira, né? Falamos um pouquinho de silagem de grãos. E para finalizar, acho que assim seria mais um resumão mesmo do que a gente falou, do que você destacou. Eu queria assim que você desse algumas dicas para o produtor, sabe? O produtor que tá pensando aí nas silagens para colocar na dieta de vaca leiteira, né? O que você daria como dica para eles, né? Pensar na expectativa de produtividade das vacas, a capacidade dele de produzir essa silagem, algumas dicas do dia a dia aí para o produtor, né, despertar para utilizar silagens no seu rebanho. Eu acho que, assim, primeira coisa, né, pensar o que vai produzir para quem, né? Muitas vezes a gente não associa aquilo que vai produzir para quem que vai fornecer. Então, se eu vou produzir uma silagem para o grupo de vacas de alta produção, cuidar muito com ponto e corte. Se eu vou estar
se eu vou estar acumulando o máximo de potencial daquele material, tanto faz se é para grão ou se é planta sem grão, né, se está no ponto ideal ou não. Cuidar aí o tamanho de partícula, que eu falei, para que esse material ele tenha realmente uma contribuição, aquela fibra tem uma contribuição na alimentação, ela faça parte da ruminação e eu não tenho que colocar fibra demais na dieta para compensar aquilo que eu estou fornecendo, que não está contribuindo em nada. Então, tudo aquilo que entrar, ele realmente ter uma contribuição. Se for uma silagem de grão, assim, ainda mais o preço que a gente vê o grão hoje, né? Cuidar com o processamento, buscar o máximo possível de um processamento bem feito na silagem para a gente ter o máximo de aproveitamento desses grãos. É uma coisa que eu vejo assim, cuidar muito com o planejamento forrageiro, para a gente ter alimento sempre, o ano inteiro para os animais. Às vezes eu vejo o produtor, eu vou elevar a altura de corte, eu vou cortar mais alto, mais baixo, vou fazer um snap lage, um top lage, fazer sistemas de buscar alternativas de tipos de silagem para o rebanho. Parece que a conta é mais fácil, mas não é tão fácil. Por exemplo, pegar um exemplo bem simples, né? Se eu pego uma silagem de milho cortado a 20 centímetros do chão, ou eu quero um pouco melhor, vou cortar 60 centímetros do chão. E eu pego os trabalhos que tem no mercado, reduz 10% da produção de massa. E o produtor vai lá e planta, por exemplo, 10% a mais de área. Eu estava produzindo 10 hectares, vou produzir 11 hectares. Quando eu corto de 20 para 60, eu vou melhorar a qualidade da silagem. Se eu melhoro a qualidade da silagem, com certeza ela vai entrar em maior quantidade na dieta. Então eu produzo menos e coloco mais na dieta. Aí uma conta aí, se ela reduz 10% da produção, eu preciso colocar mais na dieta, no final eu preciso de 30% a mais. Então, ter esse cuidado, porque sempre que eu mexo no meu planejamento forrageiro, se eu melhoro a qualidade, sempre que eu melhoro a qualidade da silagem, tem que ter em mente que eu vou colocar mais na dieta. Então, se eu tenho uma silagem com um bom processamento de fibra, se eu tenho uma silagem com bom processamento de grãos, ao invés de colocar talvez 9 quilos de matéria seca, eu posso colocar 10, 11, então eu posso furar essa programação anual do produtor. Então, tomar esse cuidado, que uma forragem melhor eu vou colocar mais na dieta e ter essa forragem o ano inteiro. E assim, né, se a gente pegar dentro da composição de custo de uma dieta, 25, 30% do custo de uma dieta de vaca de leite é a forragem. E se você olhar o quanto que ela contribui em proteína metabolizável, em energia metabolizável da dieta, ela representa 50, 55, até 60% da energia metabolizável, da proteína metabolizável que uma vaca come. Então, é um alimento barato, muito mais barato, que a gente consegue produzir em casa, e a gente ter o cuidado que, ao máximo possível, de todos aqueles componentes que compõem a minha silagem, tanto faz se for de grão ou se for somente de plantas, para que aqueles nutrientes que estão lá realmente tenham algum sentido dentro da dieta e promovam alguma coisa para a vaca, tanto faz se for de forma física ou de componente nutricional ali que vai promover maior produtividade para os animais. Legal. São pontos, né, são pontos muito importantes, né, Leopoldo, desde da capacidade de produção a campo, né, a capacidade técnica mesmo, né, ou de contratação de serviços, né, de prestação de serviços, até o entendimento, né, acho que isso tudo, vamos dizer assim, o coração disso tudo é o que você falou aí, destacou do planejamento, né, o planejamento alimentar, né, acho que tendo isso, né, tendo isso já em mente, já é um passo à frente, né, para você enxergar como você vai adicionar essas silagens na dieta, né, e como que você dá conta também de, às vezes, produzir, né, e inserir esse alimento nas dietas. Leopoldo, acho que conseguimos, né, atingir aí a ideia, né, do que estava previsto para esse episódio. Falamos de coisas muito legais. E eu queria te agradecer muito mesmo pela sua participação aqui. Você trouxe para a gente informações preciosas, né, e com uma clareza, né, muito grande, bem direta ao assunto, né, da sua vasta experiência direta com os produtores. Então, eu queria muito agradecer. Obrigado mesmo por participar e obrigado por trazer para a gente tanta informação boa e tanta coisa legal. Obrigado mesmo, viu, Leopoldo? Eu que agradeço. Professor Rafael, sempre estou à disposição. Foi um prazer aí poder estar conversando, e sempre que tiver
qualquer necessidade a gente está à disposição. Agradeço Legal. novamente aí pelo convite, com certeza é muito bom de participar desse tipo de eventos. Legal. Obrigado, Leopoldo, obrigado e parabéns mesmo para você, para toda a equipe aí da Frisia pelo excelente trabalho que vocês fazem, que a gente acompanha aqui meio de longe. Parabéns mesmo e obrigado mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Bom, finalizamos o 19º episódio e já estamos nos preparando para o próximo, o 20º e penúltimo episódio dessa temporada aqui do Silagem BR. No próximo episódio, nós vamos falar sobre silagens em dietas de bovinos de corte em terminação em confinamento. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos disponibilizando, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e fique por dentro sempre que a gente produzir e disponibilizar um material novo aqui para vocês.